As Faladeiras, em mais um episódio, mais conhecimento e mais inspiração e oportunidade. Sempre que a gente está falando de histórias que inspiram, mas histórias também que trazem para você que é mulher, que tem um negócio, que tem um sonho, que tem um projeto, às vezes um desejo aí no seu coração, que nem saiu do papel, que só tá assim, ó, quem sabe um dia dê certo. E quem sabe depois dessa conversa, você não fica animada para fazer acontecer aquilo que está dentro do seu coração, aí anotado nos seus bloquinhos, né? E colocar em prática, de fato, aquilo que faz sentido para sua vida. E para falar sobre isso, eu trouxe quem, gente? Eu trouxe a Giane que é uma pessoa que o IBC, né, a formação em coach me trouxe, né, uma das pessoas que vieram lá, né, lá atrás, lá no ano de 2019. E aí, felizmente, a gente vai mantendo laço, a gente vai acompanhando uma hora ou outra no Instagram. E aí eu falei, vamos bater um papo, mas vamos bater um papo gravado para o pessoal saber. Então eu vou me atualizar junto com vocês. Vamos combinar assim? Então vocês vão saber das novidades junto comigo. Né? Então tem muitas coisas acontecem em 5 anos. 5, 6, 7 anos, né? Sim. Tempo aí, né? Então muitas coisas acontecem e aí esse é o momento que a gente vai fazer isso, trazer isso de uma forma muito leve para as pessoas. Mas antes de começar, quem é a Giane? O pessoal tá ali, ó, não te conhece. Quem é a Giane? Bem, meu nome é Giane Cruz, eu sou mãe do Enzo Gabriel, um rapaz de 22 anos que eu, é claro, né, adoro, né? Sou esposa, sou filha, mãe e assim, como todas as mulheres, a gente acaba desenvolvendo inúmeros papéis, né? E diversas tarefas. E em meio a tudo isso, conciliando família, esposo, filhos, eu sou também diretora administrativa financeira, sou conselheira empresarial, sou escritora, palestrante, mentora de mulheres empreendedoras. E eu quero agradecer, né, o convite da Vívia, porque assim tem muita coisa realmente para contar e vou pedir para que vocês fiquem comigo. Gente, fica com a gente. Aproveita e se inscreve no canal, você chegou agora aí, ó, alguma coisa, papel e caneta na mão, já anota, porque vem insights, vem ideias. O processo criativo, ele acontece quando a gente se inspira, né, em pessoas que têm coisas para agregar na vida da gente. E aqui tem coisa, gente. Fica tranquila, aqui tem coisa. Mas e aí, Jenny, conta pra gente, assim, vamos falar lá do começo, assim, quando a gente fala em coach, vamos falar de coach, vamos começar a falar de coach primeiro. As pessoas têm aquela resistência, dúvidas, medo. E você tinha essa resistência quando você foi lá, quando você caiu naquela formação? Como é que foi esse primeiro momento? Porque foi ali uma grande virada de chave. Foi. Acredito, né? Para mim foi também. Muitas. Acredito que para a maioria que fala isso para mim, né? A Bíblia foi uma grande virada de chave. Então, como foi esse momento para você? Quando eu comecei a fazer as formações de coach, meu objetivo era o autoconhecimento, né? Já fazia terapia, fazia algumas outras coisas, mas eu brinco até com a minha psicóloga que, assim, na época foi tipo assim, parece que ela falava muitas coisas e no dia que eu fiz a formação, acendeu a luz e tudo se conectou. Então, assim, eu cheguei para ela para a próxima sessão e falava assim: você lembra aquilo que você me falou? É isso, isso, isso. Aquilo outro é isso, isso, isso. Então, as primeiras formações que eu fiz foram para autoconhecimento. E você não tem noção o quanto isso me desenvolveu enquanto líder, enquanto profissional. Tanto que hoje eu sou mentora, né, por conta desses conhecimentos. Algumas pessoas que trabalharam comigo durante esse período falavam: gente, você tem que mentorar, você tem que escrever um livro. E acabou saindo. Tudo no tempo certo. Né? Sim. Mas é incrível isso, né? Eu não sei se isso é comum, mas essa necessidade das pessoas às vezes trazerem, ai, você tem que fazer isso, você tem que dar aula, você tem que gravar um produto, você tem que fazer um livro. E não que não tenha, não é que não tenha. Tem, mas eu acho que as coisas têm um momento certo de acontecer e ter esse autoconhecimento, esse controle, para você não sair fazendo tudo, porque tem tanta oportunidade que chega, que aparece, e aí se você realmente tentar se aventurar em tudo, gera uma grande frustração, né? Sim. Tanto que depois desse curso, tipo, tem um ano e pouco que eu tenho desenvolvido essas outras atividades além da carreira, só a carreira, né? Sim. Só aquele... tem muitos anos que eu não sou CLT, mas enfim, só aquela da prestação de contas. E foi fundamental me conhecer para conhecer pessoas, para poder liderar essas pessoas.
Importante, hein? Isso é importantíssimo, porque senão a gente fica aí num caminho muito perigoso, né? Porque quando a gente toca uma outra alma, quando a gente cuida de alguém, a gente tem uma grande responsabilidade. Você assume uma grande responsabilidade. Quando você me perguntou assim, mas se eu tinha algum medo do coaching, antes de fazer a formação, não. Depois de fazer a formação, o meu medo que eu tinha e ainda tenho em relação ao coaching é justamente essa questão do tocar a alma. Porque o coach ele não é treinado para lidar com a dor do outro, para curar a dor do outro. Né? A gente precisa ter essa sensibilidade de quando chegar num nível, quando a gente tocar uma ferida, é algo que precisa ser tratado dali para o passado. E aí a gente precisa procurar um especialista, um psicólogo, alguma coisa que possa ajudar no processo dessa pessoa dali para trás. Porque o processo de coach ou de mentoria é daqui para frente. E ele não vai evoluir se você não tiver esse apoio daqui para trás, que o profissional coaching não tem, não é essa a formação dele. Eu tenho conversado com algumas pessoas sobre esse meu medo, porque eu tenho muita facilidade para olhar a alma da pessoa ali e identificar, você não está conseguindo ir daqui para frente por causa desse pontinho aqui que você precisa olhar com carinho. E essa responsabilidade que a gente traz, né, quando eu falo que são bons profissionais, eu acho que toda profissão tem bons e não bons profissionais, e faz parte, né? Mas eu gosto de falar dessa responsabilidade, até tocando nesse ponto que eu já me trouxe, porque quando você começa a cuidar de uma pessoa, porque ela quer desenvolver uma nova estratégia, uma nova meta, fazer uma transição de carreira, e quando você entra neste lugar, olha a responsabilidade que você percebe, opa, aqui não dá. Aí o que é esse bom senso, essa ética, esse olhar de falar, olha, eu posso continuar com você, porém a gente vai precisar de um outro profissional para acompanhar esse processo. Porém, é preciso que você olhe para isso. Às vezes, né, a gente está falando de coisas emocionais, mas já aconteceu de pessoas também na área às vezes está no processo, está indo bem, e de repente, um câncer. Sim. Né? E aí vem naquele processo de um monte de coisa acontecendo, nunca fala agora, calma, respira, vamos ver os processos de saúde. E nesse momento estão demandando mais cuidado. Não é que a gente vai parar as outras coisas, mas vamos ter cautela para lidar com isso. E tem que ter essa responsabilidade, Sim. né, Giane? Senão... Sim. Às vezes, o que eu percebo, assim, é uma coisa que eu falo tanto nas palestras quanto nas mentorias, é uma fala muito recorrente. É que o profissional, o empresário que você é hoje, não nasceu quando você quando você assinou a carteira pela primeira vez ou quando você abriu um CNPJ. Esse empresário, esse profissional que você é hoje, nasceu no dia que você nasceu. Eu faço 48 anos, em dia 13 de outubro, e aí, se me perguntarem assim, quantos anos de experiência profissional que você tem? Tenho 20 anos de profissão, de execução. Mas a personalidade que me trouxe esses 20 anos de experiência a chegar no ponto que eu cheguei, tem 48. Exatamente. Né? Porque muitas coisas vêm da nossa crença, da nossa educação, até da forma como os nossos pais aprenderam. A gente precisa ter um cuidado com isso para se olhar e se reconhecer dentro dessa posição. Vou aproveitar que a gente está aqui e vou puxar uma farinha para o nosso lado, né, mulherada? Porque a gente gosta dessas coisas. Então agora eu vou cutucar. E aí vocês se organizem, porque vocês gostam dessas coisas. O que acontece, gente? A gente fala muito de mulheres, de desenvolvimento, de empreender, de ser empresária, disso, daquilo. Ok, é muito bonito, muito, né, necessário. Mas aí tá lá aquela mulher em casa, frustrada, sobrecarregada, num relacionamento tóxico. Aí o que acontece? Aí o negócio não vai para frente, aí o negócio não dá dinheiro, aí parece que o problema tá. Eu falo até brinco assim, às vezes o problema não é o CNPJ, a mulher, o problema está em outro lugar, né? O CNPJ só é um reflexo de uma pessoa que está nesse estado de frustração, que não vive essa vida que ela deseja. Então, assim, dentro das suas horas de ouvido, de escuta que você tem aí com essas mulheres, independente do nicho, independente do nível que elas estejam, o que mais chega para você? Chega assim, Vivian, um senso de responsabilidade e de culpa muito grande. Porque a gente foi criada, né?
vou dizer criado, entre aspas, porque é a percepção que a gente tem de que tem que dar conta de tudo. Perfeito. Entendeu? E não tem que dar conta de tudo. Vou dar um exemplo muito claro. Como empreendedora, você vai entrar na sua empresa e você vai delegar tarefa confiando que as pessoas vão fazer. Vão te entregar porque você contratou alguém com experiência para aquilo. E por que a gente não faz o mesmo dentro de casa? Porque na hora de cuidar ou trocar a criança, só a gente sabe fazer. Você entendeu? Por que o pai não pode dar esse apoio? Será que ele não quer? Porque eu tenho visto mulheres também que, assim, pega para si a responsabilidade, o pai até quer ajudar, mas elas não. Elas entendem que a responsabilidade é dela, que a responsabilidade é só dela. Começa assim, né, Giane? Na verdade, começa assim. É o Sim. começo de tudo lá atrás. Não, não, deixa que eu faço. Não, não, não precisa se preocupar. Não, não, eu dou conta de tudo. Aí, tá bom. E tá confortável, né? Sim. Então tá bom. Então tá bom. Aí chega uma hora e fala, não, não ajudo não, porque você acha que acredito que lá nas rodas do homem deve ter isso. Eu até tento ajudar, mas tudo que eu faço reclamo, tudo que eu faço tá pouco. Tudo é mal feito. Tudo é mal feito, então não vou fazer mesmo, porque agora vai falar com motivo, né? Sim. Então, mas no começo é esse. A grande maioria de nós, a gente mal acostuma e depois a gente meio que reclama. Porque a gente quer mudar, e aí né, fica sobrecarregada. E às vezes não fala que está sobrecarregada, porque continua achando que a responsabilidade é dela. Então, assim, como líderes, a gente deveria liderar fora, como a gente liderar em casa, como a gente lidera fora. Existe uma coisa assim, que a gente precisa às vezes desconstruir para construir algo novo. Né? Então, chega mulheres que falam assim, você deve estar nesse ponto, então você está se perguntando, nossa, Vivian, mas é porque lá em casa, é que você não sabe como é lá em casa. Eu não quero nem saber, porque o problema é seu. Eu sou bem assim, bem bom. Esse problema é seu, esse pacotinho, essas carguinhas são suas. Só que assim, se construiu uma forma de jeito, agora você vai ter que ter um cuidado para fazer essa mudança, uma manobra que é só a mulher que vai dar conta de fazer. Outra pessoa de fora não consegue. Sim. Eu acho incrível isso que você falou, porque assim, o quanto é importante comunidades que se apoiam e que falem sobre o assunto, entendeu? Esses grupos de mulheres que a gente participa e tudo, o quanto é importante para que a gente troque essas experiências e perceba que as dificuldades que eu tenho não são diferentes da sua, entendeu? E como que você está lidando com isso? Essas trocas, elas são extremamente importantes. Uma época muito difícil da minha vida, eu me vi assim, meu filho cresceu, foi morar com o pai, e aí depois eu tive um acerto na empresa que eu trabalhava, eu fiquei sem emprego, e aí já pode ir para depoimento? Já entramos parte para agora, já entramos naquela, como é que é? Depoimento. Como é que é que a gente fala? Arquivo confidencial, né? Confidencial. Eu conto isso assim em algumas palestras quando o público quando tem aderência ao público, né? Um belo dia eu levantei de manhã, 6 horas da manhã, combinei que eu ia passar na casa do meu ex-marido, pegar meu filho, deixar na escola e depois eu teria uma reunião comigo. E eu fui para uma farmácia, para uma padaria bem conhecida aqui e fiz uma reunião comigo. Então eu levantei tudo que eu tinha que fazer, que precisava, que eu podia fazer rápido, tudo que eu precisava fazer que levaria um pouco mais de tempo e comecei a projetar o que eu poderia fazer demoraria mais tempo para fazer. Porque eu estava totalmente sem chão. E mulher normalmente quer ter o controle de tudo, né? Quer ter tudo planejadinho, tudo que vai fazer. E naquele dia eu não tinha. Mas eu fiz tudo isso e depois eu pensei assim, com quem eu posso me conectar hoje? Para eu ter uma clareza do que eu vou fazer a partir de agora. Porque daquele dia eu não tinha nada, né? Tipo, não tinha ninguém me esperando em casa, eu não tinha, tipo, que fazer o almoço, ou que garantir a janta. Não tinha que bater ponto em algum lugar. Isso, nada. não tinha nada. E aí eu peguei aquele caderno, comecei a fazer essas anotações e falei, tá, e agora o meu futuro? E eu olhei para aquele caderno e ele era uma página em branco. E a primeira coisa que fez foi me bater um desespero. E depois eu pensei, cara, se eu não tenho nada, não tenho obrigação nenhuma com
Com ninguém, a minha oportunidade é agora, o meu momento é agora. Então, eu posso fazer tudo, tudo que eu quiser. E foi o primeiro momento em que eu me senti, assim, dona do meu futuro, porque naquele momento eu já não precisava fazer mais nada. E eu peguei meu celular e comecei a mandar mensagem para todo mundo. E comecei a marcar reuniões. Posso visitar? Posso ir aí? Posso conversar? E todo mundo, para quem eu mandei mensagem, me recebeu no mesmo dia. A última pessoa que me recebeu foi a Vivian. Eu saí de casa às 6 horas da manhã aquele dia. E graças a Vivian eu cheguei em casa às 11h30 da noite. Ai, você participou Felicíssima, porque eu falei, gente, você lembra agora. E assim, quando você me chamou para fazer esse podcast, eu falei assim, eu preciso contar para a Vivian, porque ela é uma das pessoas que, graças a esse grupo... Lembra, você ficou, que eu falei, vai ter um evento à noite, você já não fica? Você falou, fico. Aí você ficou até de noite Fiquei, mesmo, as meninas vieram cantar, você lembra? Sim, foi em dela? 2019. Sim. Agosto de 2019. 6 de agosto de 2019. Olha só. É 6 anos. Eu tô arrepiando aqui. Foi aniversário do Conexão esses dias. Porque aquele grupo de mulheres que se encontrou naquele dia e que trocou tantas informações e que você produz, Vivian, foi assim, o start para eu chegar hoje onde eu tô. Não sabia. Eu saí daquele dia e abri a empresa e falei, vou empreender. E eu não poderia deixar de estar aqui hoje. Cara, e é tão assim, bom, obrigado. Sabe por quê? Porque, ó, de verdade, assim, até esqueci que tá gravando aqui, mas só porque a gente fica à vontade mesmo. Tem dia que a gente faz as coisas e fala assim, será que tá impactando a vida de alguém? Tá. A gente faz um vídeo, a gente faz um story, a gente grava uma aula, a gente faz qualquer um café, vem uma, duas, eu falo, será que tá impactando a vida de alguém? Tá. Como impacta? E o que precisava te contar que aquela semente que você talvez não tenha nem percebido que foi plantada. Ai, que lindo, Você está colhendo hoje. Quando eu encontrei com algumas pessoas num evento da CDL e eu falei, eu não conta pra ninguém porque eu vou deixar pra contar pra Vivian lá na hora. Que lindo. Do podcast. Não sabia. Então, assim, para todas essas mulheres que participam do seu grupo, para todas elas que às vezes têm dúvidas, que às vezes sentem a dificuldade, eu até acho muito legal quando o pessoal fala assim, gente, quando você pensar em desistir, descanse. Quando você pensar em desistir, ore. Quando você pensar em desistir, medite. Tá? E quando você pensar em desistir... Vem pra cá, gente. Vem pra cá. Ai, que lindo. Acabou agora. Aqui entra a família agora, aqui vai me entregar um presente. Filha, como que é agora aqui? Só voltou. E é interessante, né? Porque quando a gente faz assim de forma muito tranquila, sim, só faz, né? E aí a gente nem percebe mesmo, a gente vai vivendo um dia de cada vez, né? E aí a gente... E uma coisa que você falou que é muito importante, hoje eu estava tendo uma conversa, nem estava no script, porque a gente não tem roteiro mesmo, e estava conversando com uma pessoa que estava passando por um dia bem difícil ontem, e aí ela começou a conversar comigo, isso já era tarde da noite, foi a hora que eu dei uma desacelerada. E aí ela começou a se queixar de algumas coisas que estavam acontecendo na vida dela, só que eu conhecendo o perfil dela, que se eu começasse a vir para um lado de falar mais, tá acontecendo isso positivo na sua vida mais, eu sabia que naquele momento ela ia rebater, porque ela estava no momento mais pessimista dela. Né? E aí eu disse assim, amiga, eu nem imagino o que você está passando. Porque só você consegue imaginar, porque quando a gente está no problema é só a gente que consegue imaginar. Então, Sim. Palavras bonitinhas, frases de autoestima, nada vai fazer a pessoa sair daquele estado. E aí eu só disse assim para ela, eu também sinto medo. Sim. Eu também eu falei, eu também desanimo. Falei pra ela ontem. Falei, eu sinto medo, eu desanimo, eu tenho medo de não dar conta. Às vezes eu tenho vontade de parar e mudar as coisas, e mudar o rumo. Às vezes eu penso, se eu fosse para uma outra cidade, né? E começasse tudo de novo, né? Vendendo água de coco, de repente, aí eu ia vender água de coco bem. Aí eu virava gerente do lugar da água de coco, porque o pessoal ia achar que eu era criativa, proativa. E aí, de repente, eu até estava comprando a barraquinha de água de coco do dono. Então, assim... eu também sinto medo, eu também, às vezes eu fico pensando, será que eu tô fazendo certo? Aí parece que tá tudo certo, de repente você, né, bagunça, né? Ou você tá lendo bonitinho, aí começa a falar numa academia. Aí você começa a ser na academia, aí você começa a falar na alimentação. Aí você começa a estudar direitinho, aí você... Gente, é normal, faz parte do processo, né? A gente é igual roupa curta, né? Aí você puxa meio que em cima, aí falta embaixo, aí você ajusta. Sim. E faz parte do processo. E tanto faz parte, Vivian, que assim, eu acredito muito em planejamento.
não é da cultura do brasileiro acreditar em planejamento, Verdade. entendeu? Então, por quê? Por que que eu acredito no planejamento? Porque quando você planeja, você começa a criar mentalmente que tipos de dificuldades eu posso vir a ter para alcançar esse objetivo. E vai ter. E mesmo você se precavendo de tudo que possa vir a Sim. acontecer, ainda vai ter coisa que você não imaginou como resolver. Só vivendo, para você conseguir aprender a contornar. Mas sabe o que que é o mais importante do planejamento? Sabe o mapa da mina ali? É você saber onde está aquele xizinho. Porque dificuldades vai ter. O principal é foco e disciplina. Ah, mas eu faltei 3 dias na academia essa semana. Então, semana que vem vai 5, vai 6. Você precisa ter constância. Falta ainda. Volta, né? Continua. Ah, tá. O seu objetivo é. Porque toda mulher pensa naquele shape. Lindo, né? Shape lindo. Então, o seu foco é o shape? Foi isso que você decidiu pra você? Foca no shape. Ah, mas eu falto bem. Se você continuar faltando aí, que você não chega no Você shape. sabe qual que é o meu foco? E E já tá super. se eu fui, eu já atingi meu foco. Sim. E aí eu treino. Sabe? E Eu isso vou. é Quando legal. eles começam a falar, pega vocês, eu falei, gente, já vim. Já vim e já tô fazendo. Não perturba muito meu juízo. Eu vou subir o peso conforme eu sentir que tá mais calmo. Eu tô vindo. Primeiro eu tenho que vir. Sim. Eu aprendi uma coisa falando de planejamento, que eu tô estudando muito automatização, sistema, IA, toda essa vibe aí. Mais importante que a ferramenta é o hábito. Com certeza. Então, assim, mais importante que a quantidade de peso, ou a quantidade de aparelho, a quantidade de horas, é o hábito de ir. Eu Sim. primeiro preciso construir o hábito, depois eu melhoro. Melhoro o treino, melhoro compro uma roupinha melhor, tomo um pré-treino. Assim, aí eu vou melhorando, porque Sim. primeiro eu preciso começar a ir. E eu acho muito legal essa questão que você trouxe do hábito, porque é o hábito que cria o comportamento, né? Só que antes do hábito, você tem o propósito, né? Eu tenho um Perfeito. propósito. Eu tenho que assumir um propósito, Senão para você daí vai- eu falar, tá, então vamos lá Porque senão construir esse desiste, né, hábito. Giane? Desiste, né? Mas, gente, desiste. Com a minha equipe, eu falo assim, gente, eu vou falar uma frase, não se assustem, tá? Eu falo que eu nunca erro. Porque ou eu aprendo, ou eu acerto, e nos 2 casos eu ganho. Entendeu, né, gente? Não é soberba, né? Não. É humildade. Porque não é guerra, eu tô aprendendo, né? Aprendi Sim. algo novo. com isso, Sim, né? a gente precisa focar porque coisas ruins vão acontecer na vida. Por exemplo, um exemplo bem pesado, mas às vezes você está vivendo sua vida afetiva, como você citou no Sim. início, sempre recorrendo em relacionamentos tóxicos. Ótimo, agora você tem consciência. O que eu posso fazer para mudar? Né? Há muitos anos atrás eu escrevi um texto que eu falava um pouco sobre isso. Eu escrevo muito, mas assim, eu publicava muito pouco. Já vamos falar sobre isso. Isso. E aí, eu escrevi justamente sobre isso, sabe? Como que você se desapega de uma relação tóxica? Um textinho de 3 páginas. Mas, e fiz um paralelo. Por exemplo, se você vai num restaurante, você pede uma massa com um determinado molho, e você não gosta nem da massa nem do molho, você vai voltar a pedir aquela mesma prato? Aí você troca. No outro dia você pede outro prato. E aí você também não gosta. Você vai continuar indo no mesmo restaurante? Então, talvez a dificuldade de desvincular, de cortar o hábito, de sempre se envolver em relacionamentos difíceis, complicados, complexos, tóxicos, seja onde você está procurando. E as histórias, elas têm esses poderes bem importantes, né? Vou contar uma história aqui que eu li essa semana. Estou lendo um livro que está mexendo muito com tudo na minha vida, né? O nome do livro, não sei se você já deve ter lido. Conheço o livro. Mulheres que correm com os lobos. Que incrível. livro. Toda mulher tem que ler esse livro, gente. Se Sim. assim, Vivian, quais são os livros básicos que uma mulher tem que ler? Lê esse. Toda mulher tem que ler esse livro. Nem precisa ler sobre empreendedorismo, gente. Lê lá porque ela se aprende sobre vida pessoal, profissional. E lá tem uma história. Encantador. Tem várias histórias. Ela conta, narra várias histórias. E tem uma que é bem curtinha, que é de um homem que vai no alfaiate pedir para fazer um colete. Colete, né? Que fala que ele põe em cima, né? Suéter, não sei.
em cima da camisa. E aí ele coloca o suéter na pessoa. E aí a pessoa fala assim, ele fala assim, mas parece que tá meio torto aqui. Ele fala, não, é só você pegar a sua mão esquerda e puxar, que fica reto. Aí a pessoa vai lá e puxa, né? Aí depois ele fala, mas parece que aqui tá meio, né, sobrando, ou faltando. Não, faz assim com o pescoço, que aí você segura e ele fica reto, né? Aí acho que tinha mais algum problema na parte da frente, né? Ele falou, mas aqui, não, aí você põe a mão direita aqui, aí vai ficar bom. Aí o cara olha e fala, não, ficou mesmo, né? Assim, aí o cara sai andando, né, bem todo torto, né? E aí quando ele começa a andar na rua, as pessoas falam, nossa, olha, coitado, né? Ele tem uma... Na época se falava, né? Aleijado, né? É, olha lá, ele tem uma deficiência, olha lá, ele é todo torto, né? E aí a analogia é a seguinte: você, para caber naquele suéter que estava com problemas, precisava ser refeito ou fazer outro, a pessoa foi criando historinhas e aquela pessoa que recebeu o suéter, em vez de falar, não, eu não quero esse suéter, esse suéter tem que ser refeito, ele fala, não, até que tá. E aí a pessoa vai aceitando, mas quando ele vai para a rua, as pessoas veem ele como uma pessoa torta. E o problema não era na pessoa, o problema era no suéter. Sim. E ele traz uma analogia sobre os relacionamentos, porque às vezes a gente para, não, mas é só falar mais baixo, que a pessoa não vai brigar comigo. Não, é só eu não ficar muito conversando com a Giane, porque eu acho que o problema é a Giane, né? Não é assim, você tem cuidado comigo, me ama, né? Ou então, não, é só eu não fazer o esporte. Porque esporte não é tão importante assim, né? Não, é só eu parar de estudar. Olha, vou ficar bem na minha casa, só não estudar, não ter minhas amigas, é só isso. O resto ele é maravilhoso, paga as contas e tal. Então a pessoa vai igual o homem lá, sabe? Aí depois você tá toda assim na sociedade, toda esquisita, não fala com ninguém, não tem acesso, não estuda, não cuida de si mesma, não tem esse tempo de autocuidado, porque ela foi se adaptando ao que alguém falou que tinha que ser feito. Era essa a palavra que eu ia usar. A gente vai se conformando, né, com o pouco que nos oferece e a gente vai se adaptando e vai achando que é certo, né? Sim. Acredita isso como verdade. Gente, é profundo o bate-papo aqui, olha, a psicóloga futura aí, você vai se organizando, Nicole, porque você vai chegar só desse lá no seu atendimento lá. E aí, Jane, veio, aí a gente estava falando de escrever, a gente falou de histórias, e tem uma história de um livro, tem alguma coisa aí que você quer falar sobre? Conta aí pra gente. Tem. Diante de tantas histórias, né, de tantas vivências, de tantos autoavaliação, vou dizer assim, surgiu uma oportunidade desse ano, e acabaram surgindo duas, de escrever um livro em coautoria, né? E aí, agora, dia 1º de novembro, a gente está lançando, lá em São Paulo, um livro para mulheres 40 a mais, mas de verdade eu aconselho que todas as mulheres com menos de 40 leiam. Por quê? Que para quem lê esse livro e tem menos de 40 anos, elas já vão sair lá na frente com experiência de mulheres que já têm mais de 40. Encurtadores de caminho, gente. Gente, com toda certeza. De caminho. Vai encurtar caminho, porque tem histórias de todo tipo de mulheres, de todo tipo de profissão, e assim, muitos aprendizados. O livro chama Mulher 40 a Mais, Transformação e Protagonismo. Eu sou coautora de um dos capítulos, onde eu vou falar um pouco, contar um pouco da minha história, vou falar um pouco, o meu capítulo se chama Voz, Verdade, e eu conto um pouco sobre as experiências que eu tive e o que eu aprendi com esses 40 anos de carreira, de profissão, como mulher, como profissional, como filha, os impactos, né, os impactos da educação que a gente tem e da educação que a gente dá. Eu chamo muita atenção sobre essa questão de, por exemplo, hoje no mercado está muito difícil contratar, né? Ou a gente fala sobre a questão do machismo, né? Só que esses machistas, eles estão sendo educados por mães e pais. Então, assim, quem que a gente está educando dentro de casa? O que a gente está ensinando? Se a gente pega uma situação de violência como você trouxe, será que a gente não está ensinando para nossa filha que ser amada é ser agredida e para o nosso filho que demonstrar amor é agredir? Forte. Entendeu? Então, assim,
Eu acho, trago algumas reflexões nesse capítulo. Eu convido vocês para estarem me acompanhando no Instagram, que a gente vai trazer mais informações. Esse é o primeiro livro. E tem um outro livro aí que está para sair aí no final do ano. E depois eu falo sobre ele. Ah, então vocês vão acompanhando aí. Eu vou participar. Quando tiver os eventos em Cuiabá, eu vou participando e vou contando para vocês. Você trouxe uma reflexão tão forte agora que eu vou dar outro tapa ali na galera que está assistindo. Também nessa leitura que eu estou tendo agora, em algum trecho dizia o seguinte, que a gente vai se submeter a tanta coisa, às vezes, na vida, a maioria de nós mulheres, e a gente está deixando um exemplo de submissão, um exemplo de deixar para lá, de se deixar para lá. Sim. E aí, muitas vezes eu questionei isso, né? Quando as crianças eram pequenas, eu sempre foquei muito em educá-los. E eu sempre falava assim pro meu esposo, eu lembro dessas cenas, abre a porta do carro, pega a sacola, pega a bolsa delas, busque-as, leve-as. Sempre peguei um pouco no pé, falei, não, tem que ir lá sim. Às vezes ia meio resmungando, só que eu falei, não, porque se você não fizer, ela vai procurar alguém para fazer. E se ela for procurar alguém, ela vai procurar uma pessoa que no mínimo faça o que você fez por ela. Uhum. Porque ela precisa ver o exemplo dentro de casa. Então, eu não quero, não é um lar sem paz, tem que ter um lar de paz, porque ela vai procurar no mínimo um lar com paz. Ela vai construir isso, eu estou falando das meninas, e também trouxe isso, falei assim, que filhos vão querer? Quando você vê esses filhos querendo muito ir embora de casa, muito querer ser perto de mãe e de pai, é porque é um lar, sabe, disfuncional, gente. Um lar sem paz, quem quer ficar num lugar que não tem paz, né? Então eu sempre briguei muito por isso, falar, não, tem que ter sossego, tem que ter paz, não é para ficar reclamando dentro de casa. Senta e conversa, analisa, faz a reunião com você mesma lá, o que eu preciso melhorar, onde que eu preciso mudar, o que não está funcionando, descansa. Descansa. Vai conversar com alguém, às vezes a gente está as nossas coisas não dão certo porque a gente fica tentando resolver sozinha, a gente não sabe tudo não. Vai conversar com alguém, vai trocar uma ideia, sabe? Busca e tem tecnologia para tudo, gente. Para em vez de buscar tecnologia para coisas fúteis, busca aí para desenvolver, aprender coisas novas. Nossa, esse YouTube salva minha vida de um tanto, que você nem sabe. Eu busco tanta referência lá dentro. Pessoas leem livros. Você acredita que as pessoas leem livro, resumo e conta pra gente na internet? Olha que trabalho de graça. Então, assim, eu acho que as pessoas às vezes estão onde estão porque estão com preguiça de viver, sabe, Diego? Eu sinto a gente com preguiça de viver. Porque as oportunidades, elas existem para todos, né? E terceirizando as responsabilidades, né? Perfeito. Terceirizando as responsabilidades. Ah, eu não consigo, por exemplo, pegar o seu exemplo, que é perfeito. Eu não vou ler um livro ou eu não vou estudar porque eu não tenho dinheiro para pagar ou porque, sei lá, eu não ganho o suficiente. Gente, vocês não têm noção da quantidade de links que são divulgados no LinkedIn de cursos gratuitos de instituições assim renomadas. Entra no site da Fundação Bradesco que você vai ver o quanto tem curso de Excel avançado de graça, tem curso de PowerPoint de graça lá dentro. Tem umas faculdades, inclusive, que dão cursos, Jane, que eu descobri esses dias. Tem até uma do Rio Grande do Sul. Acho que é a PUC, Rio Grande do Sul. Eles dão curso para você, você paga pelo diploma. Tem cursos pequenos, claro, Sim. de carga horária menor, mas assim, você faz um curso para melhorar na tua área e você só paga pelo diploma se você precisar de. Porque às vezes você não precisa de diploma, só precisa do conhecimento, né? E aí depois que você ganhar um dinheiro, se fizer sentido para você, você vai lá e busca esse diploma. E a gente vai lá e volta. Falando de oportunidade, vou até contar isso para você, talvez você nem saiba. Quando eu fiz o curso, minha formação em coaching, no PSC 35, eu já contei isso algumas vezes aqui. Eu fiz o curso, assim, partei dali, peguei cheque prestado, conclusão, fiz o curso. Quando eu terminei o curso num dia, pedi conta no outro. Disse que não pode nem separar, nem fazer tatuagem, pedir conta. Pois eu pedi, fiz errado, né? Mas enfim, ainda bem que deu tudo certo. Ainda bem que deu tudo certo. O cabelo. Mas beleza, saí e fui seguir minha vida. Só que no primeiro dia que eu cheguei lá, eu falei, que legal esse povo andando, né? Tá ajudando aí, chama de anjo. Aí eu olhava, aí eu ficava olhando assim. Como eu mexi com o evento há muitos anos, então eu olho mais a dinâmica. No primeiro dia eu estava mais encantada com a dinâmica do evento. Depois que eu fui me focar mais nas ferramentas. Aí deu um intervalo. Aí eu chamei a moça chama Andriele. Falei, ô anjo, como é que faz pra ser anjo? Ela falou assim, você quer ser anjo? Eu falei, quero ser anjo. Ela falou daquela outra mulher. Aí fui lá falar com outra mulher, que era staff local. Que veio, né?
A Jaque. Eu falei, Jaque. Eu falei, então, Jaqueline, você tem interessante? Eu falei, tenho. Tá, mas você tem que primeiro terminar a formação, aí depois você se cadastra no site. Eu falei, então tá bom, fiz todos os passos que eles pediram para fazer. Na primeira formação, que teve pós a minha, eu fui chamada para ser anjo. Fui a única da minha turma que veio, porque eu tinha sido a única que tinha mostrado interesse, né? Ninguém mostrou interesse ser anjo naquele momento. Aí eu falei, eu vou ser anjo. Aí a menina me explicou, depois no intervalo, que você ficava à disposição do IBC, enfim. Eu falei, eu não quero. Aí depois que acabou o curso, quando ela me chamou, no início de janeiro, assim, acho que foi o segundo, terceiro dia do ano, eu recebi uma ligação da Andriele. Eu Vivi, já, isso aí, Andriele, então, você mostrou interesse, tá, em ser anjo, eu tô assumindo o staff local agora, porque era a Jaque vai sair, e eu tô procurando já. E a primeira pessoa que me veio foi você, porque você falou aquele dia pra mim, porque eu falei pra ela. Eu falei, não, eu quero. Não perguntei aonde, não perguntei qual que era o horário, não perguntei o que tinha que fazer. Sabe, eu vou. Eu só falei, vou. Depois eu me viro com o resto, né? Depois eu me viro com o filho, com o marido, com o trabalho, Sim. trabalhava, eu me viro. E foi realmente um pandedê, né? Foi, porque Para teve poder ir. Aí eu fui ser anjo na 36, veio uma trainer, Rosimar. Fui ser anjo na 37, com o João Dornelas. Sim. Tinha passado pela minha formação com a Deise. E você sabe por que eu fiz tudo isso, Jean? Para me refazer o curso, para me aprender as ferramentas. Porque eu não tinha condições de fazer outras formações naquele momento. Mas aquilo tinha mexido tanto, aquilo tinha me ensinado tanto, falava, e não dá tempo, aqueles 8 dias que a gente passa, é tanta coisa que não dá tempo. Eu falei, não, eu vou voltar, porque eu venho como anjo, eu não vou pagar o curso de novo. Eu vou estar aí dando suporte, ajudando, eu já estava atuando também, que ajudou bastante. Mas eu já fui reaprendendo, vendo o outro trainer dar a mesma ferramenta, com outra visão. Algumas ferramentas com o trainer deu mais visão, o outro deu menos, e aí e vice-versa. E eu falei, cara, que incrível, né? A grande oportunidade que eu tinha era aquela. Sim. E aí eu fiquei na 36, na 37, até a 38 como anjo. E é foi um básico muito bem feito, foi né? fantástico. Eu saí assim, de lá, assim... Aí depois eu falei, não, já chega, agora eu já preciso, porque eu já não tinha mais graça, eu já estava no movimento, já estava tendo aquele evento, já estava muita gente aqui, né, dependendo de mim, e os meus movimentos acontecendo. Então, assim, às vezes é fazer com que dá, gente. É fazer com que... Eu não podia viajar, não podia pagar outro curso, estava pagando ainda outro curso, né? Se minha equipe me escutar, eles vão até dar risada, porque é uma frase que eu falo muito, gente. É fazer, se comprometer em fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem. Primeira coisa, inclusive é uma coisa que eu aplico nas empresas, tá? Se eu vou fazer um levantamento, fazer um diagnóstico, tá? Vamos ver, olhar o que você tem? Quem são as pessoas? Quem são as tecnologias? Qual é o processo? Vão gastar nada por enquanto? Não, vamos entender o que você tem? A Júlia faz aquela... Gente. Sabe quando mãe chega na sua casa e quebra a sua geladeira? Você já viu assim, esse papo? Peraí, deixa eu ver o que, que tem aqui que dá pra fazer. É mais ou menos isso, né? Mais ou menos. E vai sair o melhor jantar do mundo com aquilo que tem. É isso aí. Minha mãe fazia isso. Ela chegava em casa, abria a geladeira, mãe, não tem nada no Quem mercado. Ela nunca? falava, peraí, tem sim. Tem Ela sim. sai e falava, meu Deus, de onde a senhora tirou essas coisas? Ah, eu peguei um retinho, não sei o que, no congelador, tinha um potinho de não sei o que. Eu falava, meu Deus, ela é uma gênia. É uma outra coisa que o livro ensina, né? Porque o nosso lado feminino, ele é muito criativo, gente. Sim. Se a gente pegar esse lado criativo, a gente vai desenvolver muitas coisas. E isso é uma expertise natural da mulher. Uma coisa que vem da nossa natureza, ser criativa. Então, a gente consegue. É que o nosso lado criativo é abafado, gente. Aí lê lá no Mulheres com os Lobos, ele fala sobre isso. Você precisa voltar ao lar, para você se encontrar com sua mulher selvagem, botar o seu lado criativo, né? Sim. Para funcionar. E quem quiser conhecer mais você, Jé, como é que as pessoas fazem para ter acesso a você? Uma coisa que as pessoas perguntam para mim direto. Ô, Vivi, o que você faz? Como é que faz para ter você? Como é que faz para conversar com você? Então, eu tô te falando do jeito que as pessoas perguntam para mim. Eu falo, ó, o meu passo a passo é assim, você vai entrar na minha plataforma, você vai me chamar, você pode vir no encontro presencial aqui na Casa Rosa, que é aberto, que é gratuito, ou não, você pode vir numa palestra, um dia que for dar, ou você pode marcar comigo um horário. E a Giane, como que o povo chega na Giane? Gente, vocês podem entrar em contato comigo pelo meu Instagram. Já tá? deixa o Instagram, já. É Giane, _Cruz, tá? Vocês podem me mandar mensagem lá. Tem meu LinkedIn, vocês vão conhecer muito da minha profissão através do meu LinkedIn, Giane Cruz também. Pode me mandar mensagem no direct que eu respondo. É você mesmo, né? Que responde, né? Ela sim. mesma. Todos os conteúdos eu que escrevo, eu só preciso de ajuda de alguém para postar, porque é uma habilidade que eu preferi terceirizar Com certeza. do que aprender. E tá tudo bem também, tá né? tudo bem, tá tudo bem. Delegar não é fraqueza. Não, gente, não é fraqueza, tá? E posso garantir para vocês que não. E as respostas são todas eu que dou, tá? E aqui, para todo esse
público da Vivian. Eu vou estar disponibilizando um forms lá no meu Instagram. Aí, viemos presente, meninas. Olha isso. Que vai ter um forms lá. Quem responder, tiver interesse aí, quem sabe a gente monta para 2026 um grupo aí formado por toda essa audiência da Vivian, para a gente estar falando sobre conselhos para empreendedoras. Olha aí, eu acho que hoje eu vou aproveitar um convite. Então. Posso fazer um convite aqui? Né? Uma surpresa. Você pode tudo, Vivian. Então, tá bom. O que nós vamos fazer? Aqui no Conexão dela, na nossa comunidade, nós temos uma aula online por mês, que é um benefício de quem faz parte da comunidade. Sim. Então, geralmente é uma aula minha ou uma aula minha com convidadas. A gente escolhe geralmente um tema que a gente tem ali, né? E a gente tem muito em comum, então fica mais fácil, né? E aí a gente pode combinar para a aula de novembro. De outubro eu já trouxe uma colega, mas ela é online, então se você estiver viajando, a gente só vê a data certinho, eu te passo super bonitinho, e aí você vai trazer, a gente vai trazer assuntos bem interessantes, então já sabe aí, né? Em outubro eu já marquei com uma outra colega, e aí em novembro eu trago Giane. Estou super à disposição, ansiosa para saber o que a gente avisa e a gente faz uma enquete dentro do grupo, em cima do tema, quais são as dificuldades que elas têm, e isso é uma coisa que a gente faz muito aqui, Giane, porque a gente, eu pego um tema, aí esse tema tem N coisas a serem tratadas. Então eu faço uma pesquisa de nível de onde a pessoa está ali, né? Principalmente, vamos falar de tecnologia, vamos falar de vendas. Então eu pergunto, mas como que você faz o seu processo de vendas hoje? Aí eu uso assim, processo? Que isso? Não é só vender direito? Não é só vender, né? Então, tem que ter uma rotina de ver. Então como é que eu faço? Então, a gente tem que dar uns passinhos mais para trás. E tá tudo bem, né? Então, tem gente que já não usa o sistema, aí eu faço, opa, peraí, você já tá mais para frente. Então, peraí, calma aí, que a gente vai nivelando, né, os assuntos de acordo com a necessidade. E, assim, é legal a gente falar sobre isso, porque eu conheço pessoas que são aviões para venda, mas estão lá, quando o assunto é digital, ou é avião no digital e quando o assunto é financeiro. Sim. Então tá tudo bem, gente. Nem todo mundo está alinhado em todos os aspectos aí. Você não tem noção que mesmo em empresas maiores, Vivian, você percebe o empresário muito nesse papel. Ele é ótimo no comercial, ele é ótimo no operacional, mas a grande maioria das vezes ele nem gosta do administrativo. E é nesse ponto que eu entro com a governança, dando toda essa orientação, essa mentoria, esse conselho, né, para esses empresários, para que eles possam vender de fato naquilo que dá resultado para ele, que ele gosta de fazer, porque é muito melhor a gente fazer o que ama fazer, né? Com certeza. E aí, gente, a gente pode delegar, a gente pode terceirizar, a gente pode automatizar e a gente pode eliminar algumas coisas da vida. E isso daí é fantástico. É uma coisa assim que mulheres 40 mais sabem do que a gente está falando, porque isso daí deixa a vida mais leve. Então, gente, já deixei para vocês o Insta da Giane, já falei para vocês que ela vai vir trazer uma aula, um conteúdo pra gente. E agora eu quero agradecer a você, Giane, agradecer por você ter me dado esse feedback que eu nem imaginava. Vivian, eu quero, de verdade, assim, eu acho que eu já tive outros momentos que eu queria ter vindo aqui te contar isso, mas é como você falou, acho que as coisas acontecem na hora que tem que ser. E com certeza, quando você me fez o convite, foi a primeira coisa que eu pensei, eu vou deixar ela contar lá, finalmente chegou o dia. Eu sou muito grata, porque você primeiro foi anjo, né, na formação que eu fiz, e depois a gente se conectou, e naquele dia você foi uma das pessoas que me abraçou. Então eu não poderia deixar esse momento passar, e assim, para mim é um motivo, se tornou até uma missão, assim, sabe, um propósito mesmo de vida, de alma, ajudar mulheres. E com certeza você foi uma das pessoas que inspirou isso. E olha só, diante disso, gente, seja gentil, você nunca sabe quando está passando. Sim. A gente tem que fazer o bem realmente sem esperar, ou sem... eu só vou fazer o bem se eu ver a pessoa chorando. Né? Eu só vou fazer o bem se eu ver se a pessoa está desesperada. Às vezes a pessoa ela está sorrindo, ela está feliz, ela está maquiada, ela está bem arrumada. Você não sabe o que a pessoa está passando. Muitas pessoas, a gente fala, né? Eles fizeram vídeos agora recentes de pessoas que se suicidaram, fizeram um retrô de vídeo de 3 dias, 2 dias, uma semana antes, a pessoa super feliz. Sim. Nas redes sociais, nas fotos, nos vídeos, nos stories. Então a gente nunca sabe o que a pessoa está passando. Então, seja gentil, né? A gente nunca sabe a dor que o outro está lidando, mas está sorrindo, está trabalhando, está vivendo intensamente. Muitas vezes os sinais deles não estão visíveis, assim. Então, faça a sua parte, seja gentil, né? Trate as pessoas como você gostaria de ser tratado sempre.
E gratidão, Jane. Obrigada. De todo o coração. As portas estão abertas e vamos aí desenvolver coisas juntos, com certeza. Vamos sim. Tá bom? Obrigada. Gratidão, Nicole, mais uma vez por estar aqui conosco, ouvindo histórias e mais histórias e mais histórias. A menina que está com 20 anos, já com uma sabedoria de 60, né? De tanto que escuta aqui. Hugo Farias por nos acompanhar sempre. Família, Conexão Delas, gratidão e até a qualquer momento.